Bruno tocou nessa questão da legislação que já existe. Então, até para utilidade pública, vai. Você falou infraestrutura e tempo. Então, isso, em tese, foge da responsabilidade da companhia aérea. Mas não é o que acontece quando há uma demanda, há um litígio. Os tribunais, eles se sobrepõem a essa questão, essa normativa. É o que eu estou inferindo aqui. Sim. Mas na técnica. Então, o sujeito... Como é que funciona a regulação hoje? Então, o sujeito pegou um avião. Não é para a gente passar aqui para o público em geral. Tive um atraso. A partir de quando que eu tenho que indenizar? E o que eu tenho que indenizar? O que a companhia tem que fazer por obrigação legal? Então, atrasou meu voo 2 horas. O passageiro vai ter direito a alguma coisa? Essa é uma boa pergunta e eu conecto ela com a pergunta do Castilho também, que tem a ver com a regulamentação. A Agência Nacional de Aviação Civil, eu já tive a experiência de trabalhar em outros setores, com a ANP, com a Anatel e por aí vai. E a ANAC, ela tem um cuidado muito grande. Então, ela tem o quê? Existe uma resolução específica, a famosa Resolução 400, que determina todos os direitos por tipo de passageiro para cada tipo de ocorrência. Então, dependendo de qual foi a ocorrência, independente da empresa ter que observar a Resolução 400, as pessoas acabam estimuladas a entrarem com o processo também. E dentro da Resolução 400 diz o que eu devo ofertar ao cliente na hipótese de atraso, o que eu devo ofertar ao cliente na hipótese de um cancelamento. Então, tudo isso está bastante bem regulado ali na Resolução 400 e ela não deixa de ser aplicável, ainda que eu não seja obrigado a pagar dano moral por uma questão de meteorologia, por uma questão de infraestrutura. E outro aspecto interessante do Código Brasileiro de Aeronáutica é o seguinte, é que a prova e quem deve fazer a prova de que sofreu o dano moral é o passageiro. Não é a empresa aérea que precisa defender, dizendo que aquele passageiro não sofreu isso. Então, quando você soma esse dispositivo legal com a questão de que a empresa não é responsabilizada na hipótese de meteorologia e problemas de infraestrutura no aeroporto, como acontece hoje há 3 semanas atrás, nós tivemos, durante uma semana, 9 bird strikes, 9 aviões sofreram colisões de pássaro nas imediações do aeroporto. Esse é um problema de segurança, esse é um problema de custo. Uma pá de um motor de um avião grande de 2 corredores custa $100 mil. Um pássaro tem a capacidade de destruir aquilo e isso gera uma série de coisas, de consequências outras. O avião vai precisar baixar, vai precisar passar por revisão, porque segurança é fundamental, não posso simplesmente seguir o voo. Eu vou provavelmente precisar cancelar aquele voo, eu vou precisar acomodar aqueles passageiros, vou precisar dar voucher de alimentação, vou precisar, dependendo do voo e do horário ou do tipo de passageiro, né? Se for uma pessoa com necessidades especiais, um passageiro PCD, ele tem um tratamento diferenciado também. Por que eu contei tudo isso? Para dizer, em suma, e respondendo a você, Renato, a Resolução 400 da ANAC traz todos os direitos e obrigações das companhias aéreas e dos passageiros. E a Resolução 400, ela se aplica independente de ter essas ocorrências de meteorologia e dano moral. Ou seja, o passageiro está aqui protegido pela resolução da ANAC, naquele inconveniente que ele tem no aeroporto, e, apesar disso ser feito, nós vemos uma quantidade crescente de processos. E aí nós acompanhamos com as informações públicas que os tribunais disponibilizam, a nossa estimativa é que as 3 principais companhias aéreas que operam no Brasil recebam esse ano alguma coisa em torno de 260 mil processos. É uma indústria e boa parte disso com pedido de danos morais, que inclusive a própria jurisprudência está sendo hoje
já um pouco mais restrita com relação a isso. Não é qualquer atraso que gera dano moral. Sim. Não é qualquer sinistro que gera dano moral. E até em cima do que você colocou, a necessidade mínima da demonstração desse prejuízo moral daquele que está pleiteando isso. E o mais interessante é que, independentemente de não haver a responsabilização direta, a resolução 400, como o Bruno colocou aqui, ela já precifica e já traz quais são os direitos e o que a companhia tem que fazer nesse escalonamento da hipótese de um atraso, de um cancelamento, etc. Que acontece muito na Europa. Então você já tem isso, né, precificado e a companhia pode se planejar por isso. Versa Podcast.